Olá, hoje agora começamos mais um Papo de Ouvir com a minha amiga e fonoaudióloga Joyce Duarte, que vai falar um pouquinho sobre reabilitação auditiva, como começou, mas primeiro eu quero saber quem é a Joyce. A Joyce Duarte. Quanto tempo que ela é fono? Como que é, Joyce? Tudo bem? Obrigada, Tudo tá? jóia. Por ter vindo. Obrigada eu, uma honra estar com você. Como você disse, né? Nós somos parceiras de trabalho e amigas também. Faz tempo já, né? Faz tempo, verdade. Bom, eu comecei na fonoaudiologia fazem 22 anos. Pouco tempo, né? Pouquinho, eu acho que é 22, na verdade. O meu vai fazer 25 esse ano. E, enfim, né, comecei a parte sempre da terapia, mas eu comecei mais com linguagem, fui para MO, e aí quando eu entrei para o mundo da reabilitação auditiva, ali fiquei e me apaixonei, né, então, desde sempre na reabilitação auditiva. Falo que a audição não tem como a gente não se apaixonar, Não né? tem. Porque assim, eu sou da parte de exame, de diagnóstico, exame, a parte de aparelho, eu faço o início e depois Sim. passo para reabilitadora, né? Para fono de reabilitação, Sim. dar continuidade no trabalho, né? Sim, e eu acho que quem é do exame não gosta da reabilitação e vice-versa. Não é que a gente não gosta, a gente não sabe habilidade, são habilidades diferentes. São habilidades né? diferentes, é verdade. Porque eu gosto dali na hora, o resultado na hora, Sim. tá ouvindo, não tá. E reabilitação tem que ter a paciência e um demora, processo. né? Um processo, não é rápido, Não. né? E aí, eu tô na reabilitação desde sempre, né? Trabalhei por muitos anos num local onde tem a parte de aparelho, né? Que é o Instituto da Audição. E hoje eu tô no Instituto Jonatas Rodrigues, que é uma ONG só de reabilitação auditiva. Que legal, é um ótimo lugar, né? Um projeto maravilhoso. Um projeto tudo. maravilhoso, isso mesmo. E Joyce, vamos começar então do começo. Certo. Então, vamos falar com criança e depois a gente fala com adulto. Criança... a gente fez já vários episódios falando de criança. Sim. E, assim, ele descobre a deficiência auditiva, seja leve, ou seja moderada ou profunda, e começa teste de aparelho, implante, seja lá o que for o tratamento. Mas essa terapia, como que a gente começa? A gente indica antes de colocar o aparelho, já quando tem um diagnóstico de perda auditiva, ou depois de implantado, depois de adaptado com o aparelho? Como que é essa terapia? Então, para a parte da reabilitação, eu acho muito importante, assim que tem um diagnóstico, já encaminhar. Porque o reabilitador, ele não vai trabalhar só com a tecnologia, né? Mas existe todo um trabalho de acolhimento familiar, de explicação de tudo que a gente vai fazer, de orientação. E eu acho que quanto antes a família chega e a gente vai trabalhando com ela toda essa orientação, melhor fica depois. Até para a família ter conhecimento. Exatamente. E eu falo, porque eu como a fono de colocar o aparelho, ali é 1 hora, meia hora que a gente fica com a criança. Por cada sessão. Sim. A terapeuta não, né? Ela fica às vezes 1 hora, 40 minutos, 1, 2 vezes na semana. Então tem um contato maior, até para ensinar a colocar o aparelho, Sim. tirar aquele da criança que tira e morde, né? Sim. E até no dia a dia, como estimular. Né? Porque essa é a dúvida maior das mães. Como eu estimulo? Que brinquedo eu compro? E eu sempre falo, não importa o que, mas como você vai estar fazendo. Né? Porque a gente tem famílias de inúmeras realidades. Então, aquela que tem um poder aquisitivo melhor e compra aquele que tem um monte de luz, de som, legal. Mas e aquela mãezinha que não tem? Também legal, a gente vai trabalhar com o que tem. Né? Então, essa é a função do reabilitador. E hoje tem muita opção, né? Tem muita opção. Então, acho assim, a gente tem que entrar na realidade daquela família, né? E dentro daquele contexto, você criar orientação particular. Porque não adianta você achar que vai ser igual para todos, né? Cada indivíduo é único, cada família é única, cada realidade é única. Então, a gente tem que entrar no contexto daquela realidade. Tem que ser criativa, né? Tem. Criativa com cada criança, cada terapia. Isso. E depende muito do resultado também da família, né? Também. Não, a família é fundamental. O reabilitador não consegue nada sozinho. Então, a gente precisa de uma parceria muito grande, né? Eu falo para as famílias, nós vamos. Não sou eu o reabilitador, né? O reabilitador, ele é um agente facilitador, mas o modificador é a família. É a família. Não adianta deixar lá, cuida do meu filho, aí ensina ele a falar, ele a ouvir e a mãe vai embora, né? Isso. A família participa? Precisa participar, principalmente no começo. E eu acho assim também, esse número de sessões por semana, né? Não é a quantidade, é a qualidade. Então, você dá orientação, a família tem que dar continuidade em casa.
né? Então eu vejo que tem muita mãe preocupada, então a gente tem muito paciente que é de outra cidade, então faz fono com a gente, faz fono na cidade de origem, e aí quer aumentar o número de sessões, porque acha que aquela quantidade de horas com um profissional vai fazer diferença, mas não é isso. E também tem muitos profissionais que pegam a criança sem a família, então como é que a mãe vai saber? O que tem que fazer em O casa? que tem que fazer? E até como falar, né? Porque até isso a gente vai mostrando para a mãe. Tem estratégias auditivas de entonação, né? De prolongamentos, né? De fonema numa palavra. É muito complexo. Né? Então, cada forma que você vai estar falando com aquela criança, a mãe está escutando e vai reproduzir em casa, né? Se bem orientada. Sim, porque tem que continuar, né? Tem Às vezes eu falo, a criança quer uma água, ela aponta o copo, a mãe já dá. Não é Exatamente. assim. E é a terapeuta que vai orientar, ajudar nessa questão. Porque é muito fácil pra gente, a criança apontar, você vai lá, pega, dá e fica tranquilo. Mas não, isso acontece com todos, né? Com a criança surda e com o ouvinte também. Sim. Né? Quantas crianças chegam com atraso de linguagem por conta disso? Porque a mãe entende a linguagem até não verbal da criança. Né? Um olhar, um sorriso, um apontar. Então, a gente tem que cuidar com isso também. E eu falo desde bebê, né? Você tá amamentando, você tá conversando no banho, você tá explicando. Tem que sempre estar falando, orientando o que tá acontecendo. Verdade. Né? Pra estimular. Isso é o bombardeio auditivo, né? Então, sempre narrar o que está acontecendo é uma estratégia auditiva que a gente inclui no processo da reabilitação. Então, é uma das orientações, né? Então, eu sempre uso o exemplo do arroz, né? Porque a hora que a mãe coloca o óleo e põe o alho, já faz barulho. Então, já faz sinal da escuta. Escuta, filho, olha, tô fritando o alho que eu vou fazer o arroz. A mamãe tá fazendo aqui. Daí, coloca a criança com uma panelinha do lado. Então, isso, já tá contextualizando. Então, você já tá ensinando contextualizado palavras, frases, auditivamente e em conjunto fechado, porque ele tá vendo tudo aquilo. Tudo que tá acontecendo. Então, você vê quanto de estratégia que a gente inclui numa atividade extremamente simples. Do dia a dia, do dia a dia. Não mudou nada a vida da mãe, nada tá ali, só explicando o que tá acontecendo. Exatamente. Eu acho que é importante um tratamento direcionado, mas o direcionado formal é mais pro terapeuta. Para a família, é importante trazer essa leveza, né? Não obrigatoriedade, né? Então, mostrar que ela vai estimular da hora que acorda até a hora que vai dormir, de uma forma muito tranquila, como esse exemplo do arroz. Sim, né? Básico, né? Básico. Eu tenho muita mãe que é do lar, então assim, eu falo para ela, você tá lá separando as roupas para passar, você vai nomear, né? Agora a mamãe tá separando a camisa. Pega pra mamãe a meia do papai. Olha só, já tá trabalhando compreensão de sentença, né? De frase. Né? Então, é uma coisa simples do dia a dia, mas já tá estimulando também. Né? Então, separar por categoria, meia com meia, camiseta com camiseta, sapato com sapato, né? E nas orientações eu também acho muito importante a inclusão da música, né? A gente trabalha muito com música, então... A música tem entonação, tem ritmo, tem altura, tem tudo, né? Tem tudo, é uma ótima estratégia. O bombardeio, que é a narrativa, a música e o livro infantil, eu falo que é a tríade, são os 3 pilares que não podem faltar, é diário isso, né? Então, até de estratégia, eu uso eles pegarem um livro e levam, fica uma semana, volta, troca. A gente tem um monte de livrinho lá e para as mães fazerem com eles, mesmo que não escutem, que não leem ainda, né? Então, bebês levam livros, né? Claro, livros mais ilustrados, mas para a mãe nomear, para ir mostrando sequência, e é uma graça. A mãe que vai ler para as crianças. Isso, né? É uma graça, eles amam. Então, são 3 estratégias bem importantes. E eu falo, gente, criança, todo mundo, é uma rotina, né? Você cria a rotina do livro, da leitura, né? E isso faz parte do dia a dia. Exatamente. É muito legal. Então, a terapia não é só uma brincadeira, né? Vai lá para a criança brincar. Tem toda uma estratégia, todo um propósito, né? Claro que o brincar, o lúdico, é a estratégia que a gente usa. Mas por trás disso eu tenho outros objetivos e objetivos específicos, né? E hoje em dia a gente tem uma gama de opções, né? Então, às vezes, a mãe fala assim, mas eu tenho tal brinquedo, como que eu vou fazer? O que eu faço com esse brinquedo? Então, traga o brinquedo e aí faz junto com a mãe ali. Daí você mostra, aqui eu tô trabalhando nomeação,
tô trabalhando pareamento, que é igual com igual, tô trabalhando discriminação. Aí você direciona para a mãe dentro daquela realidade que ela tem. E vai fazer em casa. E faz em casa. E eu falo, a terapeuta, ela ajuda também na concentração. Sim. Né? Na criança ficar mais focada, melhora na certeza. escola. Até pra gente, como fono de diagnóstico de exame, eu vou fazer uma audiometria, essa criança, ela tá... condicionada a ouvir, tipo, o papapá, né? O apito, é muito mais fácil. Eu acho que é uma das funções nossa, facilitar para vocês. Né? E por isso que a comunicação entre o audiologista e o reabilitador precisa existir, para falar, olha, será que a criança já consegue fazer, né, um condicionado? E a gente vai treinando para isso acontecer. E até eu falo depois o feedback da terapeuta para fono, para regular um aparelho. O som fricativo não tá funcionando, ela não tá ouvindo, tá tendo dificuldade com isso, para a gente poder programar o aparelho ou o implante naquelas frequências que estão faltando, né? Por isso a testagem dos sons do Link é muito importante, né? Toda sessão isso acontecer também, né? Então ver funcionamento, ver se todos os sons do Link estão sendo detectados, depende da idade auditiva, discriminados, né? E passar isso Os sons de Ling, para quem não sabe, né? A gente faz o som do M, o som do A, do I, do U, do X, para ver todas as frequências ali, o que ele tá com dificuldade. As mãezinhas, eu até ensino elas, né? A gente tem até a gente fez para elas pegarem e reproduzir, e tem em casa, então elas já fazem a testagem dos sons do Ling. E é muito legal, né? Você muito legal. Ali ouvindo, a primeira vez que fala ativação do implante coclear, não tem quase nada, né? Só tá ouvindo barulho, mas não distingue nada do som, nada. Aí vai um mês, 2, aí começa. O A, o I, o I, vai indo. É um caminhar muito gostoso, né? Porque a gente vai vendo gradativo a melhora das crianças, né? Sim, e é gratificante, né? Demais. Que a gente vê a evolução. Demais. Eu coloco e passo para vocês. Sim. No retorno, eu falo, nossa, como já tá diferente. E o olhar deles muda demais. E eu percebo assim, quando a gente tem os mapeamentos, né? E a família refere também. Acho que isso é muito legal. Nós mapeamos, nós trocamos de mapa agora. Olha só como melhorou. Então, é muito bacana essa troca e faz toda a diferença se bem feito, né? Bem trabalhado com os profissionais sérios. Uma coisa importante, Marielle, que eu acho que é importante as famílias saberem. Quando a gente usa o AASE e o implante coclear, a gente precisa de um reabilitador auditivo. Qual que é a diferença de um profissional fonoaudiólogo que trabalha só com a reabilitação auditiva? A gente tem enfoques específicos. Então, quando a gente pega um profissional que trabalha mais linguagem, não vai fazer mal. Mas você não vai atingir algumas coisas que ela precisa até para troca com o audiologista. Tá? É diferente, então, uma coisa bem específica é repetição. A repetição ela é importante, a gente trabalha, mas repetição de palavras isoladas para uma criança que está em processo de aprendizagem das habilidades auditivas não é bacana. Porque não adianta eu falar água, eu saber falar a palavra água e eu não saber que isso é uma água e eu não conseguir pedir para minha mãe a água, né? Então, tem bastante mãe que chega, olha o que tá falando, e aí mostra, fala e a criança repete. E aí eu falo, olha, contexto. A hora que a criança falar água e ela quiser a água e tem a ver com contexto, aí eu vou ficar feliz. Então, tomar bastante cuidado com isso. Porque é diferente a linguagem de uma criança ouvinte desde o início. Sim. E tratar a terapia de uma reabilitação auditiva com quem acabou de começar a ouvir, né? Porque a vida auditiva é diferente da vida cronológica. Então, o profissional ele tem que estar atento a isso. Quais habilidades auditivas a criança alcançou? Então, vamos dizer assim, a gente está com 1 ano e meio de implante coclear e até então não alcancei compreensão auditiva. Já tenho que ficar preocupada, né? 2 anos e meio, não atingi a compreensão auditiva. 3 anos, opa. Alguma coisa está errada. Exatamente. Então, assim, será que adianta eu ficar batendo na tecla de uma abordagem? Então, a gente também tem que ter uma mentalidade pensando no que é melhor para aquele paciente, né? Então, o que tem acontecido hoje na nossa realidade? Tem crianças que fazem um implante, né? Às vezes até na idade correta, mas principalmente os tardios tem acontecido isso. Passa o período, não alcança as habilidades e eu preciso de uma comunicação. As escolas não sabem como trabalhar com aquela criança,
né? Não sei a realidade de Londrina, mas a de Maringá a gente tem dificuldades, né? A gente tem uma escola que é bilíngue, que é a Ampacim, mas nem todas as crianças conseguem ir, porque a gente também atende região, enfim. E a questão da escola, eles olham o aparelho, o implante, eles têm medo. Tem medo. De mexer, de quebrar, da criança perder. Então ou tem esse ainda. Generaliza no sentido assim, tá ouvindo, tá escutando, não usa o aparelho, então tá entrando o som certo. Então, assim, uma generalização muito grande. Então, é importante o reabilitador explicar exatamente qual que é o momento que aquela criança tá, né? Implantou, mas olha, ela não tem o entendimento. E né? você tem esse contato com a escola? Temos esse contato, sim. Até o que a gente faz hoje em dia? Na nossa realidade não é ir até as escolas, mas fazer reunião online devido a gente atender muita região. Então, não tem como a gente viajar tanto, né? Hoje, assim, a gente atende a maioria de fora. Olha só, de fora. De fora. Então, mas a gente tem esse contato. Né? Na nossa equipe a gente tem uma psicopedagoga que trabalha toda a parte de alfabetização, de orientação. Ela orienta sobre adaptação curricular para a professora. Nós temos a professora de música que vai entrar toda aquela parte da prosódia, da intensidade, da frequência, que é muito importante. Né? Hoje eu não me vejo trabalhando só fonoaudióloga. Eu sem a Mari e a Angélica, que são a psicopedagoga e a professora de música, eu não me vejo mais, porque nós somos uma equipe e isso se complementa. Né? Então, por quê? Porque a gente não tem um conhecimento de todas as áreas. Sim. E é muito diferente, né? Você trabalhar, por exemplo, a gente sempre escuta que a música é ótima para reabilitação auditiva. Mas qual que é a nossa formação de música? Nenhuma. Nada. Então a gente sabe cantar o quê? Galinha pintadinha, palavra cantada, essas coisas. Mas fora do ritmo, né? Fora do ritmo, aquela voz maravilhosa. E ela já tem uma outra interpretação. Então, e aí ela nos ensina muito também. Isso é muito legal. Assim como a psicopedagoga também nos ensina parte da formação. Então, eu vejo que o que tem que acontecer cada vez mais também direcionar. O reabilitador, ele tem uma função específica. Só que a gente não dá conta de tudo. E a gente ter parceiros. Isso é muito importante. A mesma coisa acontece, Marielle, quando tem alguma questão muito específica. Por exemplo, uma apraxia de fala ou comportamentos atípicos. Eu não fico com a criança sozinha. Eu solicito parceiros. Por quê? Porque eu penso que por que eu vou trabalhar sozinha se eu tenho um outro colega que estudou especificamente aquilo? Tem a equipe ali para te ajudar. Que vai somar. Né? Então, e tem sido muito bacana. Muito trabalhar com as equipes nesse sentido. E tem muitas crianças que não têm só deficiência auditiva, né? Muitas. Aí tem que também, a gente já falou, tem que estar esperta. Essa criança tá com diagnóstico, tá assim, com alguns sintomas de tal coisa, para poder investigar também, que às vezes não é na hora, né? Não é na hora. O que tem acontecido bastante é a gente perceber comportamentos atípicos. E o que a gente tem feito? A gente chama a família, né? Como a gente não dá diagnóstico, mas a gente orienta a família que tem algo acontecendo que não condiz à deficiência auditiva. E orienta, vamos fazer uma avaliação neuropediátrica, né? E aí a gente pede para a gente poder ter esse auxílio do diagnóstico. Tendo o diagnóstico, o neuro já direciona, às vezes vai para uma avaliação neuropsicológica, que também tem nos ajudado muito, porque daí ela é bem específica. E aí disso faz os encaminhamentos. Né? Então, dificilmente a gente trabalha só nós. E isso porque nós somos uma equipe. Né? Mas a gente tem muito paciente que vai conosco e na cidade de origem daí vai com os profissionais de uma abordagem ABA, de uma abordagem Denver, enfim, de uma série de trabalho que vem para somar. Até mesmo outras profissões, fisioterapeutas, porque a gente tem criança também que teve paralisia cerebral, né? Os que ficam em UTI muito tempo. Então, tem outras sequelas. Então, a gente precisa aí estar sempre trabalhando em parceria. E a importância de ouvir, né? Qualquer síndrome, qualquer sequela, tem que estar ouvindo. Sim. Ô, Joyce, e esses pacientes que a gente falou de criança, né? Começou já a terapia desde o início, tem um bom desenvolvimento, chega muito próximo das outras crianças. Como que é a importância da diferença, né? Da diferença total. Quanto antes vier para o processo da reabilitação, eu percebo assim, que são as melhores crianças.
né? Então, a gente teve crianças que chegam com 40 dias pra gente, né? Tem um diagnóstico, já vem. Então, a gente já começa aquilo Muito que eu tinha... pequenininho, Muito né? pequenininho. E aí, as mães falam, nossa, mas o que vai fazer com a criança? Né? Às vezes, a criança vai até dormir na terapia, vai querer parar pra mamar. Tudo bem, enquanto isso você vai orientando a mãe. Tem muita coisa, muita informação pra gente passar pra mãe. Então, todas as habilidades auditivas, toda a nossa parte técnica, a gente vai mostrar pra mãe de uma outra forma. Né? Então, dentro daquela situação, por exemplo, detecção auditiva, como é que eu vou ensinar ela? Perceber. Então, aí você vai introduzindo as estratégias de uma forma tranquila, até porque, como é um turbilhão de informações, você tem que repetir algumas coisas, porque ela está vivendo aquela situação, né? Não é só ali, né? Então, até a aceitação, exatamente, né? como é que ela vai escutar e fazer aquilo diante daquela, não sabe nem como que vai ser o medo, né? Então, eu acho que tranquilizar essa mãe, né? Falar, olha... E até já tá indo ali ver outras exatamente. mães, outras crianças, né? Isso acolhe, ajuda ela também. Esse foi o grande objetivo da ONG, né? Trazer esse acolhimento e mostrar, né? Quantas famílias estão passando igual eu? Não sou só eu que estou passando com isso. Olha, e ele fala inglês. Olha, e ele alfabetizou. É tão bom, né? Nossa, elas ficam muito... esse é motivador, né? A gente precisa disso. Mas eu percebo que essas crianças que chegam mais cedo pra gente são os nossos melhores casos. Quanto mais precoce vier para reabilitação, melhores resultados a gente consegue atingir. Tem as crianças com uma perda um pouco mais leve, que não vão para implante e que precisam de aparelho, mas vão descobrir isso só na escola, com 7, 8 anos da alfabetização. Isso também dá para fazer terapia, dá para ajudar. Com certeza, dá. A gente até tá com uma que chegou agora, mas uma graça, porque aí coloca o aparelho já dá aquele boom, né? Aquela ajudada. O mundo sonoro, né? Tanto que o mundo é barulhento, né? Tudo faz barulho. Só que olha que interessante, né? Essas semanas passadas que chegou esse caso, que acabou de ganhar o aparelhinho, eu fui fazendo testagem dos sons do Ling, ela não percebeu os... E aí eu fui mostrar pra mãe. Ela falou, nossa, olha que interessante. Eu falei, pois é. Agora você imagina esse não sendo percebido até então, com 7 aninhos. E quantos sons tem o si, né? Quantas palavras, que aí né, não entende, ou daí não vai falar corretamente, enfim. E aí, vai ser pouco tempo de terapia, porque é uma perda pequena, com uma reabilitação boa de protetização, e agora é só a gente alinhar, né? Então, a reabilitação, ela é para todos os casos de perda, né? Do leve ao profundo. Claro que cada criança vai ser uma, a gente vai estudar aquela individualidade, né? Quanto mais a criança precisa da gente, a gente também vai estar acompanhando. E a gente falou bastante de criança, tá? E adulto, é importante também, porque você não trabalha muito hoje com adulto, já trabalhou, mas a diferença é bastante, né? É bastante. Mas eu tenho adultos agora de novo. O que acontece? A ONG é mais para criança, mas aparecem alguns adultos e a gente acaba acolhendo. E a melhora é maravilhosa. A reabilitação é importante e o resultado é muito rápido. Né? Então, porque assim, eu tenho muito paciente que fala, ouvinte, ouviu a vida inteira, hoje tá com essa perda auditiva, e fala, mas eu escuto, eu tô entendendo. Só que eu falo, você tá com dificuldade para entender, na compreensão, faça uma terapia que melhora. Daqui a pouco eu faço. Vai, espera um pouquinho, espera um pouquinho. E quem faz, dá diferença. Dá diferença. Né? É o treinamento auditivo que a gente faz, né? Então, realmente faz diferença no usuário de aparelho e no usuário de implante coclear. Eu percebo assim, o do implante coclear, a melhora é muito rápida. Não dá 120 dias, você já dá alta. Olha só. Porque... após a ativação. Após a ativação. É muito rápido. Até menos. Tá? No máximo 120 dias. Porque a gente fala assim, o implante, né, para ele estar bem adaptado, é 1 ano. Né? No máximo, ali, a partir de 1 ano que ele vai se sentir bem. Quem faz terapia 120 dias é muito bom. É muito rápido. Não tem como você ficar com aquele paciente, porque até ele fala, eu tô ótimo já. Né? Então, o começo não é fácil, né? Ativou, eles vêm pra gente com bastante queixa, porque tá numa readaptação. E eles acham que vai, na hora da ativação, eles vão ouvir tudo, né? Entender tudo. E não é assim. Tem um processo e a reabilitação ajuda muito. Sim. Não, é fundamental. Eles que eles mais me perguntam, o que eu vou fazer na reabilitação? O que eu vou fazer lá na reabilitação se eu tô ouvindo? Eu acho que tinha que ser um pacote. Pegou o aparelho, pegou o implante.
ó, a reabilitação é junto, senão a gente não tem resultado. Isso precisa ser explicado, muito bem explicado. Porque é a realidade, né? Eu tenho uma paciente, duas, elas foram implantadas, senhora, já faz no mesmo dia. Uma super ativa, fez terapia, super ativa, sai, hoje ela viaja sozinha, vai sozinha, é independente. A outra não sai sozinha, depende da filha, depende da família para levar, às vezes marca o retorno, ela não vai, a gente tem que remarcar de novo. Então, assim, é completamente diferente o resultado uma da outra. Sim, não é nítida a diferença. Então, a reabilitação ela é fundamental. Não tem e para adulto, como ele já tem todos os sons, sabe? Sim. Eu falo que ensina a questão do ambiente, se vai num restaurante, às vezes o telefone, é isso que faz? Ajuda o paciente adulto? Com certeza. É compreender a fala no ruído. Né? Então, a gente tem exercícios específicos, né? Então, começa do pouco, né? Começa com os sons do Ling, vai para a palavra, vai para a frase, coloca ruído. A gente tem hoje softwares que nos ajudam também, né? Então, vem a fala com ruído, aí você começa sem, depois você inclui, tem fala distorcida. Então, tem vários objetivos a serem alcançados, né? Claro que tem uns que é mais difícil, então a gente tem que ir também gradativo para ele conseguindo atingir. Sim, né? Porque eu falo aqui, nesse ambiente que a gente tá, é muito fácil. Com certeza. É silêncio, tá uma de frente pra outra, eles entendem tudo. Sim. Agora começa a ter uma música, outra pessoa conversando, fala uma festa, um almoço de domingo em família, eles não conseguem entender nada. E é isso que vocês, como terapia, vão ajudar. Exatamente. Os pacientes referem muito o restaurante, o talher no prato. Né? Então, ela fala, aquele talher no prato, não consigo entender o que as pessoas falam. Naquele ruído de gente conversando em restaurante. E uma mesa com muitas pessoas falando, né? Então, é difícil. Então, a gente tem que trabalhar a localização, figura fundo, né? E isso a gente tem que trabalhar na terapia, porque na parte do aparelho você não tem como atingir. A gente não faz milagre, por mais que tem redutor de ruído, tem várias opções, né? Ajustes que facilitam muito, né? Ele precisa treinar. Exatamente. Parte do treino. Eu falo assim, o aparelho auditivo, a gente consegue colocar, fazer. Agora, a fisioterapia da audição é a reabilitação. Não tem como a gente estimular o músculo do ouvido, né? Não tem igual o braço. Você quebra o braço, você vai pra fisioterapia, faz exercício, ele volta ao normal. O ouvido, não. Se você não fizer uma terapia, uma reabilitação auditiva, você não vai conseguir entender tudo. Não vai. Realmente não tem como não fazer. Né, seja na criança, no adulto e até no adolescente, né? Então, tem adolescente que às vezes tem uma perda progressiva, né? Ou às vezes acontece algo ali, perde, a gente também consegue reabilitar. Eu tive um adolescente, agora ele tá indo pro bilateral. Ele teve uma perdinha progressiva durante a vida, mas sempre com aparelho, sempre fez fono, uma graça. E implantou. 2 meses... Não tinha mais o que trabalhar com ele. Olha só, com 2 meses. 2 meses. Ele estava com 17 na época. E agora vai implantar o outro lado. Então, você vê. Neuroplasticidade a 1000. Tem o que fazer. Tem o que fazer, uma graça. Aceitou a reabilitação. E tá ótimo. Esse é o principal, né? Aceitar. Saber que é importante e tem que fazer. Claro que o reabilitador também acho que tem que ter a consciência, né, da elaboração da atividade dentro do que aquela pessoa vive, né? Então, a gente também tem que adequar a atividade. Então, já tive paciente, por exemplo, japonês, que queria escutar as músicas deles. Eu não tenho conhecimento disso, mas eu tentei introduzir algumas coisas, fui pegando com a família elementos e vamos introduzir. Né? Isso que é importante, né? Adequar para cada paciente. Fala, cada paciente é único. Exatamente. Né? Tem que adequar para a idade, para o estilo de vida, para o tipo de perda, para tudo, né? Para tudo. E aqui na nossa região, Marinha também, a gente tem vários japoneses, né? Então, tem vários pacientes que falam só japonês. O português é muito fraco, eles falam um pouco o português. Isso dificulta muito mais pra gente, para programar o aparelho, para eles entenderem as outras pessoas, né? Porque o japonês é muito... Aí fica em casa, a família que fala o japonês com ele. Mas aí vai no mercado, não entende porque fala português, aí tem barulho de mercado, são os mais desafiadores. São. E eu acho que essas famílias é importante a gente incluir e mostrar o que ela pode fazer em casa. Né, porque a gente não vai saber o japonês, né? Tomara que tenha alguma reabilitadora aí que tenha esse conhecimento. No caso, eu não tenho. Então, a gente traz a família, né? E aí, assim, você pode estar fazendo tal atividade que eu faço dessa forma, nesse contexto de vocês,
né? A gente consegue fazer essa parceria. Eu tinha uns 2, 3 pacientes que a filha ia, filho. Isso. Eu falava, eles traduziam para o japonês, me traduziam. Eu falo, gente, como que vai ter estímulo? Como que essa paciente vai conseguir entender todo mundo, né? O que a gente quer, o nosso objetivo dela entender. Sim. Falando só com 2, 3 pessoas no dia a dia. É difícil. É muito difícil. Que é limitante, né? Até ela sendo ouvinte era limitante. Imagina Sim. com a perda auditiva, né? Aí coloca o aparelho, não tem sala e fica frustrada, a família também se frustra. E a gente também, né? Também. Porque eu falo, o paciente ele tem que colocar o aparelho, o implante e sair pro mundo, tem que ouvir. Sim. Não adianta ficar em casa só à noite, conversar com a família, os filhos que chegam. Não, ela tem que ter estímulo. Então eu falo, vai ao mercado, vai na padaria, vai no shopping, sai para conseguir entender. Esses tempos a gente estava com uma adulta e ela trabalha numa empresa grande e a responsabilidade dela era fazer algumas reuniões, videoconferências. E um dia eu falei para ela, olha, agora você está preparada para fazer novamente isso. E cada vez que você estiver fazendo essa videoconferência, você está fazendo um treinamento com você. Mas ela tá maravilhosamente bem. Assim como uma outra que trabalha em banco, né, que tem que conversar, tem que se esforçar. Claro que vai ter momentos, vai pedir a repetição, né, mas é o exercício diário. Sim. Falou, a gente também não entende tudo. Exatamente. Né? Então, se tá no barulho, no ruído, a gente também não entende todo mundo. Foca uma pessoa, outra deixa de lado. Exatamente. Eles também que precisam fazer isso. Com certeza. Eu tenho muito paciente que fala, eu tô em casa e não escuto meu marido falar. Onde tá seu marido? Exatamente. Eu tô na cozinha, ele tá no quarto. E o que tem de barulho? O que tem de ruído nessa cozinha? Eu também não escuto meu marido no quarto. Às vezes ele grita, me chama, eu sei que ele tá chamando. Ou ele vem, ou eu vou. Sim. Né? Então, não faz milagre isso daí. Nem com a terapia. Aí a gente tem que dar algumas orientações, né? Porque também não é um milagre, né? Então a gente, por exemplo, tá num cômodo separado. Tem pessoa que consegue atingir esse ponto, mas tem pessoas que não. E tá tudo bem. E aí então a gente vai adaptar essa situação, né? Orientar a família. Precisa estar no mesmo cômodo que ela. Porque, além dela estar na cozinha e você tá no quarto, a panela de pressão tá ligada, a máquina de lavar tá funcionando ali do lado. Então, olha só. E tem obstrução, tem a parede, tem porta, tem tudo isso, não é aberto, né? Exatamente. Então, também tem umas readequações, né? Se você, ouvinte, não escutou seu marido no outro cômodo, imagina, né? É a pessoa que tem dificuldade, às vezes de costas, tá fazendo alguma coisa, alguém chama de costas. A primeira coisa que você faz é olhar. Você olha pra trás pra ouvir a pessoa, né? E acho que uma coisa muito importante também é trabalhar as expectativas reais, né? Então, acho que quando a gente começa, a gente sempre fala, nós queremos atingir isso, nós vamos conseguir? Né? Vamos fazer de tudo e também mostrar que a perfeição mesmo, né? Tem até um desenho que eu gosto de mostrar, que são desenhos embaçados, o desenho normal, os embaçados, você já viu? E aí a gente consegue chegar bem perto do desenho perfeito, mas isso aqui não tem como. Acho que isso é trabalhar a expectativa real. Né? Porque o que eu acho hoje com os programas, com os vídeos, existe uma expectativa ilusória. E a realidade clínica, né, não é assim. Então, a gente está aqui falando, a reabilitação é importante, a gente quer atingir isso, mas isso não é para todo caso. Não. E se a gente não atinge, está tudo bem. Nós vamos atingir outras coisas. Então, a gente não pode, assim, a reabilitação é só para quem vai falar. Não, às vezes aquela criança não vai atingir algumas habilidades, não vai conseguir falar. Tudo bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer algo por ela. Entendeu? Então, acho que é importante a gente ter isso junto com a família. Eu tô aqui junto com você. O que nós vamos alcançar? Nós vamos tentar fazer o máximo e o que a gente quer que ela se comunique. Né? De alguma forma ela vai se comunicar. Exatamente. Queremos que seja oralidade? Nosso primeiro objetivo. Mas, às vezes, a gente vai ter que pensar em outras questões e tá tudo bem. Né? Hoje a gente tem tanto a língua de sinais, como tem crianças com alguns comprometimentos que tem que ir para a comunicação alternativa e aumentativa, né? No caso eu não faço, mas eu encaminho, né? Então acho que é importante a gente... Essa comunicação alternativa seria o quê? Para orientar essas mães? A comunicação alternativa e aumentativa e alternativa, ela é
aquelas dos tabuleiros, né, que a criança mostra. Então, a criança não consegue verbalizar, tem algum comprometimento, e só que ela consegue mostrar, né? Então, tem app, tem várias formas. E aí, tem um profissional para trabalhar isso. A mesma coisa aquela criança com apraxia de fala. Né? Como que o reabilitador vai ficar com essa criança? O reabilitador ele tem algumas habilidades a serem alcançadas. Chega um momento que tem coisas que a gente vê que a gente não consegue. Vamos encaminhar para o profissional capacitado para isso. Para melhorar, né? Para melhorar, exatamente. É igual questões fonêmicas mesmo, né? Tem criança que às vezes tem uma dificuldade muito grande de conseguir atingir a falar corretamente, já passou do momento, auditivamente está pronto, mas não consegue. Vamos encaminhar para a colega para trabalhar essa parte também. Tem recurso, né? Tudo tem recurso. E a fonoaudiologia tem tanta área, né, Marielle? Eu acho tanta coisa. Então, acho que se a gente pudesse... cada profissional com a sua área somar, ia ser bem mais tranquilo, né? Que é o que a gente tenta fazer, encaminhar para o profissional que estudou aquela área nos ajudar. E tem bastante, né? Tem muita área, muita coisa para ser trabalhado. Muito. E para crescer, né? Exatamente. Para crescer. O nosso foco é fazer bem, fazer uma boa adaptação para uma boa terapia, para o paciente evoluir e crescer, assim, independente da idade, como for. E aí o reabilitador ele também tem que estar sensível para avaliar aquela criança como um todo, né? Então, não é porque eu não trabalho em MIO que eu não vou levantar as questões de encaminhamento para um ortodontista, né? E daí mostra, olha, a arcadinha tá assim, a mordida tá assim, e precisa de uma fono de MO, motricidade oral. O que é isso? Que é isso? Quem que eu tenho aqui na região? É o nosso papel fazer esse caminho das pedras, né? Então, acho que não é só você ficar ali, mas é um todo, né? Pensar nessa criança e nessa família e o que eu posso ajudar para ter uma melhor comunicação no geral com eles. Como eu fiz o último podcast, foi com a Elaine, e ela falou sobre a audição infantil, várias coisas. E a terapeuta é a cerejinha do bolo. Então, assim, se a gente faz toda a parte e no final, né? Continuidade fica com a terapeuta, para ela dar esse tchan, essa audição, esse compreensão para essa criança, Exatamente. Né? Porque não adianta nada, né? Tá bem com um aparelho bom, tem implantado, mas se não souber também conduzir. E eu falo assim, não adianta... precisa fazer terapia? Eu falo assim, você compra um violão. Exatamente. Você pega um violão, você vai tocar. Você vai tocar o que você achar que você está tocando. Agora, se você não fizer a aula para você aprender como segurar, como pegar o violão e tocar... Então, essa é a diferença, né? Exatamente. Você aprender a tocar o violão, você simplesmente comprar o violão e sair tocando. Isso mesmo. É o aparelho, você colocar o aparelho e depois fazer a terapia. Dá muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. A gente que está no dia a dia, né, Marielle, percebe isso. E aí, depois que a família começa, ela dificilmente quer até parar. Eu tenho dificuldade as mães, né, têm dificuldade de dar o tchau. Que daí é a hora que a gente é sofrido, né? É sofrido. Dificilmente elas querem parar. Porque aí elas começam a ver tudo isso. É uma coisa a gente falar. Mas a hora que elas começam a ver o filho desenvolver, elas vão se motivando e vão querer mais. E aí chega um momento que a gente atinge o que a gente precisa e fala, mãe, te ajudei até agora. E tem muitos pacientes que chegam lá e falam, a fono quer dar alta pro meu filho, o que você acha? Eu não quero, eu quero ficar mais tempo. Você não acha que precisa mais? Eles ficam inseguros, né? Porque cria ali até um vínculo, né, Marielle? Porque não tem como, toda semana... Tá ali. Né? E tem muita criança que hoje já virou adulto, adolescente, estava na faculdade, você vê, é tão bom, né? Ver aquele crescimento. Até teve uma paciente minha que mandou uma mensaginha no Instagram semana passada. Que ela falou, sonhei com você, eu até chorei de saudade, eu posso te ver? Falei, gente, que graça. Eu atendi ela era pequenininha, hoje ela está na faculdade, né? E a gente colher esses frutos, eu acho que é a melhor coisa. O mesmo aconteceu esses tempos, a mamãe me mandou mensagem, falou, olha, vem pra cá pro trote do meu filho, ele passou na UEM. Ai, que delícia. E fomos, então assim... A gente vira parte até da família, né? Você acha, lembrar da fono lá da infância, no dia do vestibular? É né? muito bom, né? É muito bom, para você ver como é significativo o que a gente Trabalho faz. Bem feito, né?
Porque essa família, ela fez o trabalho também em casa, Com viu a evolução. certeza. Então, por isso que e até o reconhecimento, né? Falar, ó, vem fazer parte desse momento, porque você me ajudou naquela hora que eu mais precisei. Senão ele não estaria onde chegou na faculdade, porque teria dificuldade, Exatamente. não conseguia, tinha desestimulado, às vezes, nem estava ali. Tem as dificuldades até hoje, né? Tem coisas que permanecem, sim, né? Então, acho que tem algumas questões que tem que estar sempre com algumas atenções. Sim. Mas tem como ter uma vida tranquila, né? Então, quantos fazem faculdades, trabalham, casam, viajam, moram em outro país, tá tudo certo. E o processo é lento, né? Não é na primeira, segunda sessão. Você falou, às vezes tem paciente mais rápido, mas tem o normal, geralmente demora um pouquinho mais, né? É lento, não é rápido. O rápido, geralmente, são os adultos, né? Ouvintes que perdem a audição pós-implante. Isso é bem rápido, dificilmente, só quando tem alguma outra questão. Eu tenho uma que está comigo há um bom tempo, mas ela tem um outro comprometimento de saúde que engloba muitas coisas. Aí não teve a inserção de todos os eletrodos, é específico. Mas se foi uma cirurgia, né, boa, colocou todos os eletrodos. O paciente já foi usuário de aparelho, fez o implante, tem então tudo para caminhar bem. Agora a criança fica com a gente muito tempo, né, alguns anos. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Uma que começou comigo com 40 dias, eu fui dar alta com 9 aninhos. Já teve criança que foi menos, né? O Jonatas Rodrigues mesmo, ele começou comigo, ele tinha 1 ano e pouquinho, com 6 aninhos, alta. E o Jonatas é implantado bilateral. Implantado bilateral. Essa outra também é implantada bilateral. Então, cada caso é único, né? Então, a gente tem que entender aquela realidade, né? É o que eu falei. Não tem uma receita de bolo, não tem. A gente tem objetivos a serem alcançados, mas aí a gente tem que entrar naquela realidade. Então, eu falo assim, a gente tem que mapear a criança, a família, né? Ver aquele contexto, ver o que ela pode fazer, né? Quais são as opções. E dentro daquilo... Sentar no chão com aquela criança. Sentar no né? chão. Porque a terapeuta, ela deitar no chão, pular, enfim. E pegar confiança, né? Tem que pegar confiança. Isso é muito importante. Dessa criança. E da família, né? E da família, porque a gente sozinha não conseguimos. A família é o parceiro diário do terapeuta. É o principal, né? É o principal. Eu falo que eles são mais importantes que nós. Muito mais. Nós, assim, orientamos, mas eles fazem a diferença. A família ali presente, A família presente. A família é o pai, a mãe, a avó, o irmão, todo mundo. Não adianta só estar a mãe ali, né? Às vezes, pela correria do dia, não dá para ir toda a família. Às vezes, acontece assim, uma vez a mãe vai, uma vez a avó vai, já aconteceu de bis aí, irmãozinho mas entrar. Mas tá sempre ali alguém presente. Isso, alguém presente, orienta e dá continuidade em casa. É o principal. É o principal. É isso aí, é um trabalho lindo, né? É apaixonante. Cada criança, cada história. Coisa. E cada conquista a gente vibra com a família, né? Desde assim, olha, Joyce, eu tava num cômodo e falei pra minha criança, pega a meia na gaveta tal. A criança foi lá, pegou e me trouxe. Talvez para um ouvinte isso é uma coisa tão simples, mas para essa mãezinha é maravilhoso, né? Localizou o som, discriminou, reconheceu, compreendeu, é muito bacana. Então essa conquista você vê, não a gente... é só o ouvir, o entender, tem que discriminar, reconhecer, compreender. Tem todo um processo, né? Exatamente. E aí você começa primeiro com o som para ele poder entender. Depois que ele vai discriminar, depois que ele vai... Então, por isso que é longo, né? É longo. Claro que didaticamente eles são separadinhos. E às vezes numa estratégia você consegue atingir vários, né? Mas a gente alcança eles gradativo também. Sim, por isso que a gente começa com sons de Ling, né? Exatamente. Porque ele vai ter que ouvir, discriminar e diferenciar o som. Exatamente. Para ir depois entrando na palavra, na frase. Antes da palavrinha ainda tem os sons onomatopeicos, né? A gente trabalha muito, né? Então, a vaca faz mu, a galinha faz cococó, coloca 2 elementos. Daí tampa, pede para a criança, acertou 2, aumenta o elemento, 3. Então, isso é uma atividade super simples, mas ela é primordial, porque eu não posso pedir palavra antes disso,
né? Então, tem uma sequência que o reabilitador também tem que seguir. E legal que você mostrou, né? Primeiro você mostra como funciona a articulação, tudo, depois você tampa, no outro processo tampa, para ver se realmente ela tá entendendo. Que é uma técnica também, a técnica do sanduíche. Então, mostra, tampa, mostra, né? Então, durante a nossa conversa, a gente falou de várias estratégias, ó. Sinal da escuta, prolongamento, né? Então, água, né? Músicas, livros, né? Destaque auditivo, né? Bombardeio. Então, assim, esse é o nome técnico. Mas durante a nossa conversa, eu fui falando várias que a gente ensina a mãe, né? E a mãe, às vezes, não precisa nem saber aquele nome técnico. O importante é ela fazer e a criança atingir. É complexo, né? É complexo. E aí, quando a mãe te manda um vídeo que a criança fez tudo aquilo, não é maravilhoso? Maravilhoso. É muito bom. E elas gostam de mandar, e é uma delícia receber, né? E a gente vê que a gente está atingindo o que a gente precisa, juntas. Sim, o objetivo tá ali, né? Exatamente. E eu acho também muito interessante o feedback da terapeuta para fono, do mapeamento, do ajuste do aparelho, pra gente também poder saber o que fazer. Exatamente. Porque às vezes a criança fala, não, ela tá bem, tô ouvindo. Mas o que tem que melhorar? A gente precisa melhorar em cada retorno, cada mapeamento. Então, às vezes a família não sabe dizer muito, a criança também não, mas a terapeuta que dá esse feedback pra gente, pra poder Por isso melhorar. Que é importante fazer o relatório, né, quando vai pro mapeamento, né, daí o terapeuta especificar exatamente o que está sendo atingido, né, ou o que não está conseguindo. Às vezes a mãe não consegue identificar que está com aquela dificuldade. A escola, aquele monte de criança, a professora não consegue pegar ali. Quem vai descobrir é a terapeuta. E não dá nem pra gente exigir da escola, né? Porque o que eu vejo muitas vezes, a gente comenta algo que aconteceu com a criança, daí a família fala, mas na escola tá tudo bem. Sim, porque na escola, a professora, ela tem outros objetivos a serem alcançados, ela tem um grupo imenso. A terapia, nós temos outros objetivos e a gente tá só com a criança. Então, a gente consegue observar coisas muito mais específicas. Então, dificilmente a gente vai relatar algo exatamente igual. Por isso a importância, né? Por isso a importância. E vocês também fazem terapia em grupo? Também fazemos terapia em grupo, mas lá, hoje, a gente tem grupos específicos, divididos por idade auditiva, né? Então, são objetivos mais abrangentes, né? De socialização, de troca de turno, né? Então, vou fazer um exemplo muito simples. Nós estamos brincando e cada um tem a sua vez de jogar. Então, as crianças querem fazer, né? Então, esperar o amigo. A hora que eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando troca de turno. Um fala, outro escuta. Então, no lúdico, a criança está só jogando, esperando a vez dela. A gente está atingindo um outro objetivo. Mas a cabeça do terapeuta está avaliando tudo. Exatamente. Né? Até a forma como eles se comunicam, né? Eles pedem muito assim, Joyce, fala para ele me dar tal coisa. Não, você vai pedir, você vai falar, amigo, empresta para mim. Então, daí a gente direciona, porque eles pedem muito pro adulto resolver. Sim. E no dia a dia, o pai acaba, né, ajudando, não tem como. E eles têm que ter a liberdade, A liberdade, a autonomia, né? Isso é muito importante. Hoje a gente tem só 2 grupos, nós já tivemos 5, mas aí a gente foi atingindo algumas metas. Então, a criança, quando ela é maior, aí ela tem outras demandas. Então, a gente foi vendo que a gente podia encaminhar para outros serviços que iam ajudar mais elas, né? Conforme foram crescendo. Exatamente. Então, a gente ficou com os pequenos. Então, hoje o nosso grupinho ali é de 1 a 4 anos de vida auditiva. Vida auditiva. Vida auditiva. Que dá diferença. Que dá diferença. E tem sido maravilhoso. Eles amam. Aí, se você pergunta quer ir na individual no grupo, eles querem o grupo. Porque é muito mais divertido, né? Tem a hora do lanche, tem a hora da brincadeira, tem a hora do direcionado, troca de sala, né? Então... E essa hora do lanche, a hora da brincadeira, tem todo um propósito também, tem todo um propósito. Não deixa lá a criança exatamente. E olhar o que tá fazendo, tudo isso. Exatamente. No meio que vai comer, troca, né? A hora do brincar também é importante para a gente avaliar. Eu falo assim, que a terapia da reabilitação, ela é um processo avaliativo. Você não avalia só no começo. Você tem que estar sempre com um olhar avaliativo. Desde a recepção, né? Desde a recepção. Antes de chamar o paciente, você já está avaliando. O jeito que ele está fazendo com a mamãe, o jeito que ele está fazendo com o amigo. Então, a hora do brincar, eu gosto muito de ver como eles se comunicam,
como ele está resolvendo o problema. O brincar, você deixa ele livre ali. Ele vai brincar com aquilo e você tá observando. Deixa ele livre. São só 10 minutinhos que eles podem fazer isso, finais, antes do lanche. E aí a gente observa isso. E aí a gente pode, com a família, conversar sobre várias coisas. Por exemplo, a resolução do problema pedindo pro terapeuta. Eu sempre converso com as mães. Falo, ó, pede pra mim resolver. Tá fazendo isso em casa? Ai, faz, Joyce. Então, se você não observa também, se você só dá demanda, se só você não vai conseguir... o objetivo, o foco. E você não vai avaliar a criança no todo. Você também precisa ver como que ele é. Com os pais, com os amigos, com o brinquedo. Então, tem criança aqui no grupo, que às vezes já aconteceu, de estar no grupo, mas pega um brinquedo e brinca sozinha. Opa, eu tenho que me preocupar. Porque a criança tem que interagir com a outra criança, não só com o brinquedo sozinho. Então, nesse momento, eu consigo avaliar coisas que talvez a família e a escola não vai perceber. Vai falar, não, interage super bem, brinca. Ele tá lá brincando, mas está sozinho. Está sozinho. Então, vamos entender o porquê disso? Então, vamos encaminhar para um profissional, vamos avaliar. Será que temos comorbidade? Se tivermos, vamos trabalhar o que precisa com os outros profissionais também? Então, é muito importante esse olhar avaliativo, investigativo, toda a sessão. Não desliga, né? Fala fonoterapia, fica com a anteninha ali ligada, olhando pra todo mundo. É igual quando você está assistindo uma palestra. Você vai assistindo a palestra e já vai... Ah, esse é pro fulano, esse é pro fulano, sabe? É o tempo inteiro. É a mesma coisa de entrar em loja de brinquedo. Você vai só pensando na criança. Esse alguém vai gostar, esse não, sabe? É diferente o foco, né? É diferente. Fala, terapia é para brincar, mas com objetivo sério, né? Profissional. O brincar é a estratégia. Né, com objetivos específicos. Essa é a reabilitação correta. Quando eu faço, às vezes, mapeamento, tenho que testar som, eu sento no chão com a criança e bate um tambor e bate não sei o quê. Gente, saio já cansada. Imagina a terapeuta, que é toda a sessão, todo o paciente tem várias estratégias, várias coisas. Que a gente tem que fazer, né? Tem que avaliar. Tem, exatamente. É isso aí. O trabalho sempre juntos, né? Sempre Uma juntos. Dependendo da outra. Com certeza. A família no meio, que é a principal. A escola também, né? A gente precisa ter uma comunicação ali também. Família, escola e terapeuta. E se tiver outros profissionais, também essa integração entre os profissionais eu acho bem importante. Eu sempre falo com a escola também, como mexer com um aparelho, com um implante, que não é um bicho de sete cabeças. Ele pode tirar, se acabou. Eu sempre oriento a mãe a mandar carregado, mas às vezes acaba. Sim. Então, como a professora pode fazer, ou a coordenadora, deixar sempre uma pessoa responsável por esse implante na escola, para dar tudo certo. Exatamente. Não é? Mas é isso. Obrigada, fiquei muito feliz. Acho que foi um assunto muito importante para as famílias que estão começando, para quem já fez. E é isso aí, pro resto, é um casamento, né? Eu falo, a audiologia é para um casamento. Pro resto da vida a gente tem contato com essa família. Às vezes ela vai embora, que você deu alta, mas volta, implantou do outro lado, depois abriu do outro lado. Deu alta, volta, porque tá feliz com o resultado no futuro. É muito bom, né? Gratificante. É muito bom. É um caso de amor mesmo, né? Porque assim, até quando eles atingem os outros objetivos, né? Como eu exemplifiquei do vestibular, né? Então, quando volta, não vai voltar pro atendimento, mas voltou e falou, olha, nós conseguimos isso. Obrigada porque a gente estava junto lá no momento mais difícil. Muito bom. Aí a gente fica mais com eles do que em casa, né? Com o marido, com os filhos. Então... eu falo que a gente fica mais com eles do que com a nossa própria família, né? É um casamento, realmente. Uma segunda família. É isso aí. Mas eu queria agradecer por ter vindo de Maringá pra cá, por esse bate-papo, com esse papo de ouvido aí, que a gente tá melhorando e crescendo cada vez mais e cumprindo nosso objetivo, que é ajudar essas famílias. Muito obrigada e eu tô sempre à disposição. Obrigada.